Nesta aula nós vamos fazer a geração do nosso mosaico de ortofotos, ou também conhecido como ortofotomosaico. Vamos fazer tanto para o MDT, também quanto para o MDS. Então esta vai ser a última geração, nosso último produto cartográfico aqui no processamento. Para isso, eu já expliquei bem detalhadamente o que é um ortomosaico, mosaico de ortofotos e como que ele foi gerado na aula do módulo passado. Então, se você tiver alguma dúvida de como é feita essa geração e construção, eu aconselho que você assista novamente a aula do processamento urbano, porque lá eu dou todos esses detalhes de como foi feito, de como que é essa parte teórica por trás da construção desse modelo. Então, para construir o nosso ortomosaico, vamos construir primeiro para o MDT, 2 cliques aqui, ó, vamos vir em fluxo de trabalho e build ortomosaic. Então, quais que vão ser aqui as configurações? Vai ser a mesma, tá? Vão ser as mesmas configurações, tanto do MDT quanto do MDS. A superfície vai ser a DEM, lembrando que a gente precisa aqui de uma superfície de elevação para a gente fazer a construção do nosso ortomosaico. Se a gente não tivesse gerado aqui a nossa DEM ou o nosso modelo 3D, a gente não iria conseguir gerar nosso ortomosaico, porque ele precisa de uma base para fazer as correções referentes ao terreno, tá? Referentes à elevação desse terreno que ele faz a correção, né? Por isso que a gente fala que é um produto com uma escala constante, porque ele faz esse tipo de correção referente à altitude do terreno. Modo de combinação é mosaic, lembrando aí que chama mosaico de ortofotos, porque ele faz a mosaicagem de várias ortofotos. E a ortofoto é tão importante para a gente por causa que ela tem a correção tanto do relevo como também da posição que foi tirada a fotografia, né? Essa questão da inclinação. Então, por isso que é um produto que a gente consegue fazer medições, porque tem a escala constante e também tem a vista, né, da projeção que a gente fala ortogonal. E isso é muito importante para a gente. A gente vai colocar essa opção de Refine Seamlines, que seriam as nossas linhas de quebra, tá? Que são a junção ali de uma ortofoto na outra. Então é importante a gente colocar para refinar, porque ele vai evitar passar por cima de edificações ou outras feições que vai causar algum tipo de distorção. Enable Hole Filling também deixa habilitado, porque se tiver algum buraco, alguma coisa do tipo, ele já tampa esse buraco também, tá? E aqui vai a observação principal, que esse é o tamanho do nosso GSD final, basicamente. Então, analise ó, que deu 5,46 centímetros. Quando a gente exportou o relatório da análise do controle de qualidade, esse GSD estava com um valor de 5,88, certo? Só que depois que foi feita aí, vai ser feita essa correção desse fator da altitude do terreno, ele sempre dá uma diminuída no GSD final, tudo bem? Então esse é o GSD que vai ficar o nosso produto, o nosso mosaico de ortofotos. Aqui é caso você quisesse definir a sua área para exportar, só que a gente já fez o recorte aqui ó, da nossa área de interesse. Então aqui a gente não precisa definir limites. Aqui, se você quisesse estimar ó, o total de pixels, mas aqui a gente não precisa fazer essa estimativa, porque ele já vai fazer automaticamente na geração. Então vamos dar um OK. Terminada a geração do mosaico de ortofotos para o MDT, vamos gerar agora para o MDS. Então, 2 cliques em cima do MDS, vamos em fluxo de trabalho, mesma coisa, Build Orthomosaic. Aqui, superfície ADEM, tipo de combinação mosaico, a gente aplica essa opção de Refine Seamlines, tá? E vamos dar um OK também. Agora que gerou os produtos, vamos fazer a análise do que foi gerado. Então, eu vou abrir aqui os 2 chunks, vou dar 2 cliques no ortomosaico gerado pelo MDT, lembrando que ele tem o nome de mosaico de ortofotos convencional e o mosaico de ortofotos gerados a partir do MDS tem o nome de mosaico de ortofotos verdadeiro ou real, tá bom? Então, analisando aqui ó, o convencional, o que a gente observa? Aqui está a geração das edificações, tá? Vamos ver se a gente tem alguma lateral aqui, né, de alguma edificação aqui, que essa é uma característica dos mosaicos gerados a partir do MDT. Por enquanto a gente não tem aqui nenhuma lateral, basicamente essa daqui, né, um pouquinho aqui da cerca também. Vamos ver depois, conferir como que ficou no ortomosaico do MDS, mas basicamente aqui, como que a gente faz para analisar aonde que a gente tem deformações no mosaico do MDT. É bem mais difícil ter aqui em áreas rurais, tá? O grande
problema e a problemática de dar um foco maior aqui no mosaico de ortofotos é quando a gente se trata de uma área urbana que tem bastante detalhamento e a área rural mais simples, tá? Mas a gente ativa as linhas de quebra aqui nessa opção, Show Seam Lines. E aqui a gente vai ver como que foi feita a construção aqui desse mosaico, ó. Cada uma dessa daqui foi um pedaço de uma ortofoto que ele juntou e aonde faz a ligação de uma ortofoto com a outra, a gente repara se teve distorção ou não. Como por exemplo aqui nesse caso, ó, aqui ele passou por cima, mas não causou aqui distorção. Vamos procurar aqui em outra edificação para ver se a gente encontra esse tipo de erro. Aqui passou em cima. Vamos habilitar, desabilitar. Vamos ver aqui. Ó, aqui provavelmente ele perdeu alguma ponta, tá, do telhado. Vamos fazer depois a correção. Só vamos analisar primeiro. E vamos olhar agora o mosaico gerado aqui pelo nosso MDS, nosso mosaico real ou verdadeiro. Olha só, a gente já consegue ver aqui aonde que tem as distorções pelas linhas de quebra, tá? Então, quando ele faz assim, olha, ele junta aqui pequenas linhas assim, é porque ocorreram distorções. E é comum aqui ter distorção na vegetação. Vamos analisar aqui as edificações. Repare a borda aqui da edificação. Por que que ela fica com esse aspecto? Exatamente porque ele tenta fazer o processo ali de ortorretificação dessa feição e às vezes se tem alguma imagem ali da lateral, ele pega e tenta projetar aqui para cima, mas dá meio que esse efeito de distorção, tá bom? Então por isso aqui, ó, aqui também a gente tem uma distorção bem grande, né? Então é por isso que acontece esse tipo de distorção. Olha só aqui na região de árvore, tá? Se a gente fosse utilizar esse ortomosaico aqui real, a gente teria que fazer bastante edição. Então, o que eu aconselho, né, nessa situação aqui dessa área rural? Que a gente até utilize o mosaico de ortofotos gerado pelo MDT, porque se a gente tiver que fazer algum tipo de correção aqui, vai ser bem pouca. Vamos fazer então as correções nesse mosaico, ortomosaico de fotos aqui, convencional. Vamos procurar por onde corta, né, a linha de quebra corta a feição. Então vamos analisar aqui desde o início. Esse daqui não cortou, não tem nenhum efeito aqui. Vamos ver essa. Aqui ele passou aqui, mas provavelmente não está fazendo aqui nenhuma, não está causando nenhuma distorção. Vamos analisar aqui em cima, também não. Aqui ele também evitou passar por cima. A cada versão que eles atualizam, eles melhoram aqui esse algoritmo de linha de corte, porque na última edição eu lembro que ela passava uma bem aqui em cima, tinha que arrumar essa edificação. Então tá ficando um produto aqui bem bacana, tá? De fazer aqui a edição, porque tá minimizando bastante essa distorção. Então vamos tentar corrigir essa daqui, ó, que passa por aqui. Vamos ver se ele está ocasionando algum tipo aqui de distorção aqui nessa beira que ele passou, se realmente é o telhado que está degradado aqui mesmo, tá? Só para a gente conseguir fazer uma correção aqui. E depois a gente pode tentar trocar a imagem aqui para ela ficar um pouquinho mais ortogonal e a gente não ver aqui essa lateral. Vamos tentar depois também. Como que a gente faz? Ó, só falando sobre as curvas de nível, caso você esteja com elas habilitadas, é porque a minha ferramenta aqui de ver as shapes, né, as formas, ela está desabilitada. Ó. Você pode desabilitar por aqui também, só que agora, como a gente vai fazer correções, você tem que deixar ela habilitada, tá? Deixa habilitada essa opção. A gente vai vir aqui em Shapes, curvas de nível, ó, todas que você gerou, desabilite agora. É bem simples, é só clicar com o botão direito, Disable Layer, vamos deixar somente as linhas de corte aqui, e a gente vai criar um layer para a gente fazer essas pequenas correções. Para criar um layer é só vir em cima da pastinha Shapes, botão direito, adicionar Shape Layer, vamos chamar de correções, ortomosaico convencional. Aqui você pode escolher a cor, pode ser branco, amarelo, é o que você vai desenhar, tá? Eu sempre deixo branco mesmo. Aqui é a transparência, se você quiser botar alguma transparência nesse polígono que a gente vai desenhar, mas não precisa, tá? Pode deixar assim mesmo, vamos dar um OK. E aqui agora, observe que está em default esse layer aqui, que está escrito No Layer, que ele é um layer padrão, tá? Para a gente conseguir desenhar dentro desse layer correções,
ortomosaico convencional, a gente tem que dar 2 cliques em cima dele, ó. Dá 2 cliques e repare que está escrito em default. Agora está certo. Pô, só escrever errado aqui, só renomear, é correções. Ok? Está em default. O que a gente vai fazer? Vamos vir aqui na ferramenta de desenhar polígono, ó, não é polyline, tá? É desenhar polígono. E a gente desenha aqui em volta da onde que a gente quer trocar essa imagem, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou desenhar aqui em volta. Para fechar esse polígono é só clicar com o scroll do mouse, pode dar um OK aqui, ele vai fechar. Vou só puxar um pouquinho mais, ó, tem como você editar também, tá? Você pode puxar o vértice, é só você estar com a setinha habilitada. E como que eu faço agora? Agora eu vou trocar essa região aqui por uma parte de uma outra ortofoto para evitar que essa linha de quebra, todas essas linhas de quebra, elas passem por aqui. Como que eu faço isso? Eu clico com o botão direito, venho na opção Assign Images, e ele já faz um ranking para mim da melhor foto para a pior foto. Então, quando eu clico aqui, ó, ele já muda para mim a foto, tá? Então, repare que às vezes até parece que tem um deslocamento da minha estrutura, né? Por quê? Porque ela não está ortogonal, né? Ela não está com uma vista ortogonal. Então, quando você não começa a ver aqui as laterais dos objetos, é uma vista ortogonal, não é uma vista perspectiva. E aqui eu indico você a encontrar a vista mais ortogonal possível. Pode ser uma das primeiras aqui, mas só para mostrar que quando você vai encontrando uma das últimas, ó, né, no ranking, ele já não dá aqui a totalidade da região que você precisa. Então, sempre escolha uma das primeiras, tá? Eu vou ficar com a foto número 2, tá bom? Agora, vamos ver essa daqui. Se eu quisesse, eu posso até tentar puxar esse polígono aqui, ó, tá? Mas observe que ele não tá melhorando, né, esse objeto aqui na questão da vista ortogonal. Então, para eu trocar, é bem simples, se eu quiser trocar esse daqui também. É só eu fazer outro polígono, então eu venho aqui, desenho outro polígono em volta, fecho ele, vou dar um OK aqui. Se não quiser ficar com esse rótulo aparecendo, é só quando na hora de vir criar aqui o Shape Layer, é só você desabilitar aqui essa opção de Show Shape Labels, tá bom? Como a gente deixou habilitado, ele está mostrando aqui o número do polígono que a gente está desenhando. Então aqui, desenhei, venho com o botão direito, Assign Images e escolho aqui uma outra que talvez pegue uma vista mais ortogonal, mas pelo jeito aqui, ó, a gente não tem essa foto, tá? Então aqui, vamos deixar do jeito que tá mesmo, que eu acho que é a melhor aqui que ele encontrou. Agora que você fez uma correção, você não deleta esse shape, tá? Essa correção. Porque olha só o que acontece. Se eu venho aqui e arrasto ele, observe que ele volta para como ele era no início, tá? Então primeiro a gente tem que aplicar essa correção no ortomosaico para depois deletar esse shape. Deixa ele aí por enquanto. Vamos ver esse daqui, se tem alguma correção para fazer, porque passaram aqui algumas linhas de quebra aqui em cima, tá? Vou ensinar uma outra forma também, além dessa. Se eu quiser, eu posso desenhar com essa opção, ó, Draw Patch. Quando eu desenho com essa opção, ele já vai trocar automaticamente aqui essa região do polígono para uma outra que ele achar melhor. Então é a mesma coisa, ele faz um automático dessa opção que a gente vem aqui para trocar a imagem, tá? Ó, ele escolheu a imagem 2 ao invés da imagem 1. Então ele já faz isso de forma automática. E eu vou deixar aqui na imagem que ele escolheu mesmo, na imagem 2. Então vocês podem usar essa daqui até para agilizar mais o processo, que não tem que ficar indo e voltando com o botão direito, tá bom? Eu acho que por aqui, nesse mosaico aqui analisando, a gente não tem muito mais o que corrigir, tá? A área rural é assim mesmo, ela é mais simples de fazer correção. Agora, olha só, depois que a gente fez as correções em todo o nosso mosaico de ortofotos, como que a gente faz para fixar essas correções aqui no nosso ortomosaico? A gente tem que clicar nessa opção aqui, ó, de Update Orthomosaic. Clique nela e vamos dar um OK. Assim que terminar, você pode simplesmente deletar os shapes que você fez, tá? Mas por que eu aconselho até criar um layer aqui? Porque depois você pode, se você quiser deletar,
você deleta o layer todo de uma vez e não precisa ficar deletando forma por forma. Você vem aqui, ó, e desabilita esse layer, tá? Então repare, olha só o que aconteceu com as nossas seam lines, as nossas linhas de quebra. Elas desviaram aqui da nossa feição e isso evita que tenha distorções no meio delas. Então, depois que terminar de fazer as correções no ortomosaico, você pode vir aqui nas linhas de quebra e desabilitar. Pronto, tá? Já está editado aqui o seu mosaico. Vamos salvar o projeto e eu vou fazer algumas observações. O que significa o seu GSD de 5,47 centímetros? Significa que um pixel do nosso ortomosaico, olha só, um pixel dele tem quanto? Se eu ver aqui na reguinha, ó, medir bem por cima, né? Vou medir aqui quanto que tem o tamanho de um pixel. O tamanho de um pixel, ele tem 5,47 centímetros. Deu 49 aqui porque não ficou tão exato, tá bom? Mas é exatamente isso que quer dizer. É o tamanho do seu pixel. E por que a gente fala que esse tamanho do pixel, nosso GSD, ele implica no nosso nível de detalhamento? Porque quanto menor for o GSD, melhor a gente consegue representar a feição, ela vai ter mais detalhamento, tá bom? Então, o que eu indico aqui para você? Você que está começando, não sabe qual GSD escolher para o seu projeto. Analise esse produto que a gente acabou de gerar, que tem um GSD de basicamente 5,5 centímetros, e veja se é exatamente esse o nível de detalhamento que você quer para o seu projeto. Se você precisa de um projeto menos detalhado, então você diminui o seu GSD, e se você quer um nível maior de detalhamento, você diminui o GSD. Mas aí entra sempre em consideração. Você está trabalhando aqui com uma área rural, então dependendo da área que você está mapeando, se você diminuir muito o seu GSD, depois você tem problema para alinhar as fotos, tá bom? Então sempre leve isso em consideração. Esse daqui é um nível de detalhamento bem bacana, a gente não teve problema em alinhar as fotos. E lembrando também que uma outra questão quando você escolhe um GSD muito pequeno, se você quer utilizar esse mosaico de ortofotos real aqui, que a gente chama o verdadeiro, quanto menor o GSD, mais distorção ele vai causar. Então repare essa vegetação, né, essa parte da vegetação que fica toda distorcida, fica distorcida por quê? Porque acaba que ele mapeia uma parte da lateral e quando vai fazer a ortorretificação da imagem, ele acaba, olha só, acaba ocorrendo esse tipo de distorção. Então, fique bem atento, porque quanto menor às vezes o GSD, mais pega a lateral dos objetos e fica essa distorção no seu mosaico. Mas aqui não tem problema, a gente já corrigiu aqui o nosso ortomosaico convencional e aqui gerou um produto bem bacana, tudo bem? E outra coisa que também nesse produto, nesse mosaico de ortofotos, é sempre lembrar que ele é um produto na escala 1:1. O que significa isso? Que se aqui, no meu projeto, ó, eu venho aqui e medir quanto que tem aqui, ó, a distância desse telhado, por exemplo, qual que é o tamanho do telhado aqui que estiver dando 12 metros, lá quando eu for no terreno e for medir isso daqui, também vai estar dando 12 metros, tá? Se, por exemplo, eu quero calcular qual que é a distância para eu passar uma cerca, por exemplo, no meio aqui dessa área, e calcular daqui a aqui e está dando 314 metros, é porque lá no meu terreno vai ter 314 metros, tá bom? Esse daqui é um produto que é muito utilizado porque como ele tem uma escala constante, a gente consegue fazer medidas reais, medidas verdadeiras nele. E a outra coisa, outro fator muito importante, é que ele é um produto que georreferenciado, assim como todos os outros produtos que a gente gerou, todos eles são produtos georreferenciados que possuem um sistema de coordenadas conhecido e que você consegue encontrar qualquer tipo de coordenada neles, tá? Então repare que quando eu mexo o mouse, aqui no meu canto direito inferior, eu tenho as coordenadas x, y e não se confunda. Essa coordenada altimétrica, quando eu passo aqui o mouse em cima do meu mosaico de ortofotos, ela não possui a informação altimétrica. Ele está pegando essa informação altimétrica aqui do nosso MDT, tá bom? Mas quando a gente for exportar o nosso mosaico de ortofotos, ele é um produto 2D que não contém essa informação altimétrica, tá? Só para deixar isso daí de detalhe para você. E se você quiser visualizar as curvas de nível em cima aqui do nosso ortofoto mosaico, você pode. É só você voltar aqui e habilitar as curvas de nível, fica bem bacana aqui a visualização. Então, é isso a geração desses produtos. Espero que você tenha gostado, conseguido gerar todos esses produtos acompanhando aqui no curso. Qualquer coisa, pode nos mandar pergunta que o nosso suporte técnico está aí para ajudar. Desejo para você bons estudos!